queremos te bendizer, Jesus. Toma o teu lugar. Nós declaramos aqui que o Senhor é herdeiro de tudo. Nós declaramos aqui, Pai, a tua unção sobre esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem sobre esse lugar, vem em cada lar nesse dia, Senhor. Derrama mais e mais, Deus, da tua presença, em nome do Senhor Jesus.
Nosso querer e desejar é tua beleza não cessaremos de te buscar a tua glória nos unimos com fome e sede, beberemos de tua glória, graça, te cantamos, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse te esperamos, vem revela a tua glória aqui. Te esperamos, vem revela
aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Se abre, o reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, o reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Céus fechados.
E esse aqui é um momento muito especial do nosso culto, onde nós chamamos de momento da generosidade. Eu quero trazer para vocês uma palavra muito rápida. Está escrita lá no livro de Jó. Jó, no capítulo 1, ele conta uma história. Eu não vou ler porque é uma história um pouco longa, mas eu vou contar para vocês. Havia uma reunião no céu, onde Satanás também havia sido convidado por Deus. Chegando ali, Deus falou assim: onde você estava, Satanás? E ele falou: eu estava vagando pela terra, andando por lá, vendo o que estava acontecendo. E aí Deus falou assim: você viu o meu servo Jó, como ele é fiel? E aí Satanás falou assim: ele é fiel a você, porque você dá tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa. É por isso que ele é fiel. Experimente tirar tudo dele, para você ver se ele vai continuar te adorando. Deus então deu uma ordem a Satanás, falou: eu te dou a autorização para você tocar em tudo que Jó tem. Faça o que você quiser, só não tire a vida dele. E eu vou provar para você que ele continua sendo fiel comigo. Na história então diz que os filhos de Jó, eles sempre se reuniam na casa de um deles. E nessa casa eles faziam festa e havia muita bebedeira. Vocês sabem que a Bíblia nos diz para nós não nos embriagarmos. O se embriagar, ele é pecado. E a Bíblia fala que os filhos de Jó se reuniam na casa de um deles, comiam e bebiam até se embriagar. Jó então, todas as vezes que se reuniam, Jó pegava o seu rebanho e fazia uma oferta para Deus. Jó, ele pegava o seu rebanho, sacrificava um para cada filho, para que os pecados dos filhos dele fossem perdoados. Todas as vezes que os filhos de Jó se reuniam, eles sacrificavam um animal. E aí quando Deus deu a autorização para Satanás tocar nas coisas de Jó, a Bíblia nos fala que primeiro Satanás tirou o quê? O seu rebanho, tirou os seus animais. Era exatamente aquilo que Jó usava como oferta para pagar pelos pecados dos filhos dele. Satanás, ele é astuto, ele é muito esperto. Ele poderia muito bem ter tentado tocar na vida dos filhos de Jó primeiro, poderia ter tentado fazer as outras coisas, mas não. Satanás, ele sabia que Jó tinha um coração generoso e um coração voltado a Deus. E todas as vezes que algo poderia ser pecado, Jó ia lá e sacrificava um animal dele para pagar os pecados, tanto dele quanto dos filhos dele. E Satanás, sabendo disso, foi lá e primeiro matou os animais que ele usava como sacrifício. A Bíblia diz que os filhos dele estavam reunidos numa casa, bebendo e comendo. E aí um dos empregados chegou e falou assim: Jó, aconteceu tal coisa, chegaram tal pessoas lá e mataram o exército dos seus animais. Logo em seguida chegou outro dando a mesma notícia, que mataram outros animais, e assim foi até terminar todo o rebanho dele. Logo depois veio um outro servo de Jó e disse: a casa onde seus filhos estavam reunidos, veio uma ventania muito forte, derrubou as paredes e mataram todos eles. Todos os filhos de Jó morreram de uma só vez. E assim Jó foi perdendo coisa a coisa, filho a filho. E vocês conhecem a história, há uma frase muito popular que fala: eu gostaria de ter a paciência de Jó. Mas na verdade Jó, ele sofreu muito, mas ele sabia quem era Deus. Por que eu estou trazendo isso no momento de generosidade? É que muitas vezes a nossa área financeira é onde Satanás mais ataca. É onde o diabo primeiro ataca. Porque ele sabe que nós temos uma limitação muito grande. Nosso cérebro entende que nós precisamos do nosso dinheiro para sobreviver, para a gente viver bem. De fato isso é verdade. Só que a Bíblia nos fala que nós não podemos servir ao Deus e ao dinheiro. Nós não podemos ter dois deuses. Nós temos que servir a Deus, nós temos que amar a Deus, e o dinheiro tem que nos servir. Nós não podemos ter o nosso coração focado nas coisas daqui dessa terra. Então eu queria trazer para você essa passagem muito rápida, dizendo: não se preocupe com o financeiro, não se preocupe com as coisas daqui dessa terra, não se preocupe com o que você vai ter que vestir, com o que você vai ter que comer, porque a palavra nos garante que Deus, ele é o nosso supridor. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos traz o suprimento dia após dia. Eu tenho certeza que por mais dificuldade que você está passando, o alimento na sua mesa não falta. Moisés foi
tirar os escravos do Egito, e eles caminharam durante 40 anos, e durante 40 anos Deus supriu a necessidade deles. Eles tinham fome, Deus mandava o maná do céu. Assim, quando eles enjoavam de maná, eles queriam carne, Deus mandava as aves, e eles eram supridos dia após dia. Então eu queria te convidar a ofertar com um coração generoso. Um coração generoso, ele atrai as bênçãos de Deus. Deus se agrada disso. Está aparecendo aí na sua tela o número da agência e da conta. Você pode fazer isso de forma virtual. Ou se você quiser também, você pode trazer aqui no domingo de manhã a sua oferta. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as comportas dos céus e derramar sobre as suas vidas as bênçãos recalcadas, sem medida e transbordante. Enquanto você faz a sua transferência, você faz o seu Pix, eu queria orar pela sua vida. Senhor, nós te agradecemos por esse coração generoso, esse coração doador, o coração dessas pessoas que têm algo a te oferecer, não só financeiro, mas como sacrifício vivo ao Senhor. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abra as comportas dos céus, derrame sobre cada pessoa que está ofertando nesse dia as suas bênçãos, que seja multiplicado, Senhor, a 30, 60 e 100 vezes mais na vida de cada irmão que está ofertando nesse dia. Que em nome de Jesus nada venha a faltar na casa de cada um, que eles tenham a plena convicção de que é o Senhor que nos sustenta. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E fique agora com a palavra de Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Chegamos agora ao momento da palavra de Deus, que você tem expectativa acerca daquilo que Deus vai fazer, que Ele fale ao seu coração, assim como falou ao meu. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para o livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Apocalipse 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pôde tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti nesse dia. Pai, que o Senhor possa tomar o Teu lugar de honra. Nós reconhecemos que a Tua palavra é a verdade. Reconhecemos que a Tua palavra é como o martelo que despedaça a rocha. Que hoje a Tua palavra encontre corações disponíveis, que haja quebrantamento, que haja temor, Pai. Que nós sejamos transformados pela Tua palavra, que seja hoje, Pai, que seja neste momento, Pai. Nosso coração está pronto, Pai, para receber a Tua palavra, que possa entrar e fazer mudança e fazer transformação, como nós precisamos do Senhor. Não nos deixa, Pai, sermos passivos, não nos deixa ficar num nível tão raso. Queremos aprofundar no conhecimento do Senhor, naquilo que o Senhor tem para realizar em nós. Faça em nós hoje, Pai, aquilo que está no Teu coração. Nós nos rendemos totalmente à Tua palavra. Queremos aprender do Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o que vem à sua cabeça quando você ouve a expressão primeiro amor? Seria
Por exemplo, a primeira vez que você perdeu o chão por causa de alguém? Quando você ouvia o nome daquela pessoa, seu coração estremecia? Ou talvez seja a qualidade do amor que era desenvolvido, que era praticado em um tempo atrás, as loucuras que você era capaz. Talvez o primeiro amor seja isso realmente. Nós vamos entender um pouquinho mais esse assunto, biblicamente falando. Desde já eu quero trazer aqui para vocês o conceito de primeiro amor. A palavra primeiro aqui vem do grego protos, que significa o que vem antes. Protos é a raiz da palavra protótipo, ou seja, protos, primeiro, é o amor original, o verdadeiro, o melhor amor. E o Senhor deseja que nós voltemos a Ele. O texto que nós lemos é uma carta de Jesus à igreja de Éfeso. E se está na Bíblia, é para o nosso ensino, é para a nossa instrução. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Todos os outros apóstolos haviam sido martirizados, porém João foi enviado à prisão. E ali ele teve uma revelação do céu, e ali ele passa a escrever aquilo que nós conhecemos como o livro de Apocalipse, que significa revelação. Na Bíblia em inglês, Apocalipse é Revelations, né? E já nos primeiros capítulos, Jesus manda João escrever 7 cartas que deveriam ser entregues às 7 igrejas daquela época. E a primeira carta seria endereçada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, numa visita rápida que ele teve ali. Depois ele retorna e ele pastoreia aquela igreja por 3 anos. E aquele lugar é transformado através da vida do apóstolo Paulo. E aquela cidade é impactada e acontece um verdadeiro avivamento espiritual. Precisamos lembrar que Éfeso era uma cidade de médio porte, uns 300 mil habitantes ou mais. Porém, um lugar fortemente marcado pelo ocultismo e pela idolatria. Em Éfeso é onde ficava o templo da deusa Diana. E Paulo começa a pregar naquele lugar e as pessoas começam a se converter, a cidade começa a ser impactada pelo evangelho. O comércio que dependia da venda de produtos da idolatria entra em colapso, as livrarias entram em colapso, as pessoas começam a queimar os livros em praça pública, uma verdadeira revolução. E seguindo direção de Deus, chega o momento de Paulo deixar aquela cidade. E Paulo, ele parte de Éfeso e em seguida Paulo foi preso 1, 2, 3 vezes e da prisão Paulo escreve à igreja de Éfeso e elogia o amor que eles tinham. E quando Paulo sai da prisão, ele envia seu discípulo Timóteo para assumir a igreja de Éfeso. E quando Timóteo deixa Éfeso, o apóstolo João passa a pastorear aquela igreja. E nesse momento, Jesus está mandando João escrever uma carta para aquela igreja. E nós podemos imaginar como eram os sermões de João na igreja de Éfeso, onde ele pastoreava. Analisando suas cartas, nós podemos perceber uma coisa. As cartas de João, elas falavam bastante de amor. Ele dizia, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, portanto, amem uns aos outros. Eu imagino todo culto. João começava a pregar, ele falava de amor. Domingo que vem, João começava a pregar de novo, ele falava, filhinhos, amem uns aos outros. E voltando aqui à ilha de Patmos, onde João estava preso, recebendo a revelação de Jesus, a primeira carta que Jesus manda escrever é para a igreja de Éfeso. Uma boa igreja, Jesus reconhece, mas havia um problema. Ele diz, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Um assunto que João tinha pregado tanto, o amor como evidência de que nós somos discípulos de Jesus. Mas agora aquela igreja está falhando nesta missão
tão primordial, nesta área tão essencial. Vamos examinar o que diz a carta, mais uma vez, o versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Jesus está se apresentando e diz o seguinte: olha, eu tenho as 7 estrelas na minha mão direita. Isso significa, queridos, que nós estamos guardados, seguros nas mãos dele, protegidos nas mãos dele. E o texto continua, queridos, e nos informa que Jesus anda entre os candelabros de ouro. Os candelabros de ouro representam as 7 igrejas. E Jesus está andando no meio da igreja. E isso é tremendo, queridos. Quando eu venho para o culto, eu tenho certeza de que será agradável. Por causa do ambiente, do louvor, da palavra, da comunhão. Mas principalmente pela convicção de que Jesus estará ali. Ele está andando no meio da igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele estará no meio deles. E onde o Senhor está, o sobrenatural acontece. Nós precisamos ter essa expectativa quando nos reunimos. Onde o Senhor está, os grilhões são quebrados, enfermos são curados. Onde o Senhor está, cativos são libertos, corações são transformados, vidas encontram salvação. E Jesus está no meio da igreja para exortar, para sondar e para restaurar. Sabe, queridos, por mais que conheçamos uns aos outros, nós não podemos saber as necessidades de cada pessoa, mas o Senhor está no meio da igreja e Ele conhece cada coração, Ele conhece cada necessidade e Ele é poderoso para suprir cada uma delas. Jesus está no meio da igreja. A igreja tem falhas, sim, mas Jesus está ali. Ele se manifesta no meio da igreja. Igreja, o lugar mais seguro da terra. Então, Jesus pede, a partir desse momento, para João destacar as virtudes da igreja de Éfeso. Primeira virtude da igreja de Éfeso: fiel à palavra. Uma igreja fiel à palavra. Uma igreja que resistiu aos falsos ensinos e aos falsos apóstolos. Versículo 2: conheço as suas obras. Seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Queridos, naquela época já existiam falsos apóstolos. E Jesus, inclusive, já havia chamado a atenção para isso. Paulo chamou a atenção para isso, inclusive quando Paulo deixou a igreja de Éfeso. Ele alertou os irmãos sobre os lobos em pele de ovelhas, em pele de cordeiros. Atos 20 e 29, quando Paulo está deixando a igreja de Éfeso, ele chama os líderes e ele fala o seguinte: cuidem, Atos 20 e 29, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então, queridos, a igreja de Éfeso conseguiu se guardar desse tipo de coisa sem se contaminar. E nós precisamos fazer o mesmo hoje em dia, queridos. Com tantas teologias que têm surgido, nós precisamos examinar. Vem de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Esta era uma virtude da igreja de Éfeso. Queridos, eu estou pregando aqui e eu incentivo vocês fortemente. Confiram se está correto o que eu estou dizendo. É bíblico. Realmente, que nós sejamos como os bereanos, que possamos examinar, que possamos checar, que possamos refletir em nome de Jesus, amém? Continuando aqui, então, aquela era uma época de muita idolatria,
de maneira que era um desafio ser um cristão, era perigoso ser um cristão. Ser cristão era se colocar contra o sistema. Ser cristão poderia custar o seu emprego. E nós estamos chegando num tempo como esse, queridos. E naquela época não demorou para surgirem os falsos líderes. Para o quê? Relativizar. Havia um pessoal chamado Nicolaítas, que fazia um verdadeiro estrago nas igrejas. Mas olha a postura de Éfeso. Apocalipse 2,6. Há uma coisa ao seu favor, igreja de Éfeso. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. E o que era a prática dos nicolaítas? Os nicolaítas, queridos, induziam os cristãos ao paganismo, à imoralidade. Eles diziam, não tem problema você ser cristão e você experimentar as comidas sacrificadas aos ídolos. Não tem problema você ser cristão e participar dos rituais pagãos. Não tem problema você ser cristão e trair a sua esposa. Hoje em dia não tem problema ser cristão e você jogar na Mega Sena. E você ler o horóscopo, tantas coisas. Queridos, a igreja de Éfeso permaneceu firme nesta área. Hoje em dia não tem problema você ser cristão e ler a mão, tomar um passe. Amém? Esta igreja não suportava a doutrina dos falsos apóstolos. Amém? Então a primeira virtude, a igreja de Éfeso era fiel à palavra. Uma outra virtude, eu não estou falando na ordem, tá? Agora, uma outra virtude da igreja de Éfeso era o trabalho árduo. Uma igreja onde os irmãos se envolviam com a obra de Deus. Uma igreja que se deixava gastar conforme ensinava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia, sabe de uma coisa? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aquela igreja aprendeu isto. Aqueles irmãos eram demais. Convocação para reunião de oração, os irmãos estavam lá. Convocação para servir domingo no culto, os irmãos estavam lá. Convocação para cuidar de pessoas, para ajudar na célula. Convocação para o ministério, os irmãos estavam lá. Não havia tempo ruim, não havia dificuldade, não haviam barreiras. Queridos, é tão bom servir ao lado de pessoas que se dispõem para a obra do ministério. Uma igreja trabalhadora, ativa, fiel no serviço cristão. Amém? Mais uma virtude da igreja de Éfeso, uma igreja perseverante. Uma igreja que não esmorece na adversidade. Jesus fala, olha, vocês têm perseverado e até suportado sofrimentos por causa do meu nome. Queridos, uma igreja prevalecente é uma igreja perseverante. A Bíblia nos exorta a perseverar. A Bíblia nos exorta a sofrer pela causa de Cristo. E eu pergunto, para nós, até que ponto nós estamos preparados para perder o conforto, perder privilégios por causa de Jesus, sofrer rejeição por causa de Jesus? Aquela igreja perseverava apesar das provas. Aquela igreja perseverava apesar das provas e foi elogiada por Jesus. Então, eram muitas virtudes daquela igreja, uma boa igreja. E Jesus coloca aqui os pontos positivos e, em seguida, ele entra com a exortação. Apocalipse 2,4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui, queridos, nós vemos o Senhor Jesus, o noivo, repreendendo a sua noiva.
você abandonou o primeiro amor. Você está diferente. Você não está agindo da mesma maneira. Queridos, sabe quando nós abandonamos o primeiro amor? Quando nós trocamos o amor a Jesus pelas outras coisas boas, lícitas, necessárias, mas que deveriam vir em segundo lugar, mas nós colocamos em primeiro lugar. O serviço cristão é importante, precisa ser feito, mas Cristo vem primeiro. Todo trabalho que é feito para o Senhor não é em vão, é incentivado, é bíblico, é imprescindível. A fé sem obras é morta. O problema é quando eu faço do trabalho eclesiástico um substituto para o meu relacionamento com Deus. A obra de Deus ocupando o lugar do Deus da obra. Queridos, nós precisamos entender que a minha maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas conhecer e ter intimidade com o Deus da obra. A obra de Deus é consequência do meu relacionamento com Deus e não um substituto. E o texto informa nas entrelinhas: eu posso servir sem amor, mas se eu amo, automaticamente eu vou servir. E mais do que isso, agradar o coração de Jesus. Queridos, o problema que estava atingindo aquela igreja, e talvez seja o nosso problema também. O problema talvez não sejam as coisas más, o pecado moral, as heresias. Aquela igreja, ela estava perseverando em coisas importantes. Ela estava guardando coisas importantes, porém negligenciando o melhor, porém deixando de lado o melhor. Substituímos o nosso amor pelo zelo religioso. Substituímos o nosso amor pelo trabalho, pelo serviço. Lembra de Marta e Maria? O trabalho de Marta era importante, sim, precisava ser feito, sim, mas não podemos esquecer a melhor parte. Nós trabalhamos tanto para Deus, para fazer coisas para Deus, e não está errado. O que não podemos é perder o brilho nos olhos, perder a alegria, o entusiasmo do nosso relacionamento pessoal com Jesus. Nós defendemos nossa teologia, nós defendemos a nossa maneira evangélica de crer, mas deixamos a intimidade com Deus. Quem sabe nós entramos num piloto automático e ir para o culto se torna rotina, ir para a célula se torna rotina, o discipulado se torna rotina. Meu tempo com Deus, eu até tiro o tempo com Deus, porém, como mais um compromisso na agenda. O meu amor está esfriando e eu não estou percebendo. Eu leio a Bíblia, adquiro conhecimento, mas não relacionamento. Sabe, queridos, existem pessoas que conhecem muito da palavra de Deus, porém falta o fogo da presença de Deus, porém falta o prazer da presença de Deus. E o Senhor diz: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Abandonamos o primeiro amor quando nós temos habilidade para examinar os outros e não temos capacidade de examinar a nós mesmos. Somos duros com os outros e compassivos conosco. Mais um sintoma de que nós perdemos, abandonamos, deixamos o primeiro amor. E Jesus dá o caminho da restauração. Jesus dá o caminho do recomeço. O que devemos fazer para restaurar o primeiro amor em nossos corações? São 3 passos principais. Primeira coisa é lembrar. Lembra de onde caístes. Queridos, a lembrança é algo muito poderoso. O Senhor diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor diz aos jovens: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade.
O Senhor diz às crianças em Provérbios, em outras citações, lembre do Senhor, os seus conselhos, os seus mandamentos. E quando o Espírito Santo é enviado, uma das funções é nos fazer lembrar. E a ordem aqui é: lembra de onde você caiu. E lembra agora, não deixa para depois, que pode ser tarde. Queridos, Ele não pede para você lembrar do seu pecado, não é isso. Ele pede para você lembrar como foi o seu começo. Como era quando você se derramava na presença de Deus. Você ficava horas na presença de Deus. Você alugava DVD de adoração, DVD de ministração e ficava horas assistindo. Hoje, nós assistimos o culto online, a pulso, debaixo da coberta. E naquele tempo, você não perdia um culto, você não perdia uma vigília, não perdia uma comunhão e era tudo prazeroso. E o Senhor diz: lembra de onde você caiu. Queridos, e o seu cair não foi necessariamente o pecado. O seu cair foi deixar de colocar Deus como prioridade, se tornar independente, fazer do seu jeito. O que se torna um pecado também, se torna idolatria, né? O seu cair foi desistir de andar por fé. O seu cair foi a fé em si mesmo. Mas o que ele está pedindo é: lembra de onde você caiu. Lembra de onde você tomou uma direção errada. Lembra. Veja que o filho pródigo lembrou da casa do pai. E ele disse: eu preciso voltar, eu preciso recomeçar. Então a primeira instrução de Jesus é: lembra. A segunda instrução de Jesus é: arrepende. Então eu consegui lembrar. Olha, um dia eu sentia a presença de Deus. Um dia eu me entreguei totalmente. Um dia eu era íntimo do Senhor. Eu consegui lembrar onde eu errei. E eu voltei aquele dia. E a minha oração é: Senhor, faça de novo. Porém o Senhor diz: você precisa se arrepender. Para que você pare de terceirizar a responsabilidade. Para que você pare de dar desculpa. Eu preciso assumir. Eu preciso perder a razão. O problema não foi de Deus. O problema não foi a falta de tempo. Eu preciso me arrepender. Lembre e arrependa. Muitas vezes nós falamos assim: eu pequei, mas foi fulano que me convidou. Foi Beltrano que me provocou. Queridos, o problema não está no outro, mas em mim. A gente ama identificar os problemas da igreja, mas não queremos ser parte da solução. Sabe, queridos, eu não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a mim. Amém? E façamos isso. É importante dizer, queridos, que arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão. Talvez você não sinta nada, mas se você se quebrantar e chorar e for do Espírito Santo, amém. Mas não é a regra, porque muitas vezes nós podemos chorar e não ser nem de Deus, é do homem. Mas faça essa oração: Senhor, eu me lembro de onde caí. Eu orava e eu deixei de orar. Eu tinha prazer na tua palavra e eu deixei de ler a santa palavra de Deus. Eu tenho colocado as coisas no automático e eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. O terceiro passo, volta à prática das primeiras obras. Você se lembra de onde você caiu, você se arrependeu, agora é necessário voltar às primeiras obras. Talvez as primeiras obras na minha e na sua vida seja uma vida de oração.
Queridos, oração é mais do que petições. Orar é intimidade com Deus. Quando eu oro, eu me torno um com Ele. Quando eu oro, eu me diminuo e Ele cresce. Quando eu oro, eu recebo a mente de Cristo. Quando eu oro, mesmo que eu não perceba, Deus está mudando coisas dentro de mim. E a minha oração, queridos, veja, não é para Deus se encaixar as minhas expectativas, mas para que eu possa me alinhar com a sua vontade. A minha oração não é para fazer Deus mudar de ideia, para rever a sua posição, para rever a sua vontade, mas para que eu possa rever as minhas. Volte à prática das primeiras obras. Amém? E possamos orar, Pai nosso que está nos céus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Queridos, quando eu oro, venha o teu reino, eu não estou pedindo por coisas, eu estou pedindo pelo Rei, para que Ele governe em nome de Jesus. Talvez Deus esteja pedindo para você voltar a jejuar. Lembra quando você fazia jejuns? Queridos, o jejum é quando nós declaramos, Senhor, eu te quero mais do que um prato de comida. Volte à prática do jejum sem precisar esperar o jejum coletivo da igreja. Talvez uma obra que você precisa voltar seja a leitura da palavra. Queridos, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. E quanto tempo faz que nós paramos para meditar na palavra de Deus, como foi instruído a Josué? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma frase que eu ouvi, queridos, é que Deus não está em silêncio para quem abre a Bíblia diariamente. Talvez uma obra que precisamos voltar seja a humildade. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Hoje em dia, todo mundo se levanta para falar, mas poucos se sentam para ouvir. Precisamos aprender dele para que o amor dele flua em nós. Aquele que convidou os cansados e sobrecarregados quer fazer fluir em nós o mesmo amor e que a nossa vida seja um descanso para outros. Ele é a fonte. Eu aprendo com Ele e derramo na vida de alguém. Através de mim, pessoas serão atraídas à fonte. As pessoas me olharão e não verão mais a mim, mas a Cristo. Amém, queridos? Uma coisa importante dizer, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará e só vai continuar de pé quem conservar o amor dos primeiros dias. Protos, original, que vem antes. Lembra de onde caiu, arrepende e volta às primeiras obras. O primeiro amor não é irresponsável, mas radical, não fica só no discurso, mas age em amor. Quem está no primeiro amor tem disposição para servir, disposição para ter comunhão uns para com os outros. E Deus diz para nós, Deus diz para a igreja, Ele tem visto o seu trabalho, Ele tem visto a sua perseverança, mas Ele deseja que você volte à melhor parte, que você volte ao primeiro amor, onde o seu coração tremia só de estar na presença de Deus. Aquele tempo que você era tão consagrado a Deus que a Bíblia parecia viva, queimava no seu coração e você caía de joelhos. Você ia para a vigília e virava a noite. Você tinha prazer na presença de Deus. Você falava de Jesus, porque o protos, o primeiro amor estava presente. Você passava pelo deserto feliz, você passava pelo vale com o coração em paz, porque a graça dele bastava. Tenho contra ti
que abandonaste o primeiro amor. Queridos, e se eu abandonei, eu preciso voltar. Ah, mas o pastor vai orar por mim e após a oração do pastor, o fogo de Deus irá voltar. Ah, mas o meu líder vai orar pela minha família e após a oração, a minha família retornará à comunhão. Eu abandonei o primeiro amor. Eu deixei que outras coisas o sufocassem. Queridos, o amor precisa ser cultivado. Não basta dizer eu tenho amor, preciso praticar o amor. Não basta postar eu amo Jesus, mas ter uma vida que revela que eu amo Jesus. Não basta a camiseta estampada eu amo Jesus se a nossa vida fala o contrário. E o Senhor nos chama de volta, nos chama para uma decisão. E Ele dá uma advertência, Apocalipse 2:5. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, se eu perco a comunhão com Jesus, eu deixo de brilhar. E se eu deixo de brilhar, eu perco a razão de viver. O candeeiro, ele não tem luz própria, ele reflete a luz de Jesus. E se você sente que o seu brilho está se apagando, você precisa voltar ao primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz, versículo 7, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é o símbolo da vida eterna. João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Vida eterna é viver eternamente na presença de Deus, que é amor. Amor é o que teremos na eternidade. Para quem conhece a Deus, a eternidade já começou. Amém? Jesus está andando no meio da igreja. Ele está agora visitando aí o seu lar, onde você está. E Ele está olhando para você. E Ele diz, você tem sido fiel à palavra. Você tem trabalhado bastante. Você tem suportado provas. Você tem virtudes, coisas muito boas. Mas você não está sendo o que foi um dia. Alguma coisa ficou pelo caminho. Você precisa voltar ao primeiro amor. Durante a pandemia, muitas coisas se fecharam, mas a minha presença está acessível. Está acessível. Queridos, deixe o Espírito Santo te lembrar que Ele aqueça os nossos corações, que Ele incendeie os corações, em nome de Jesus, e possamos voltar, possamos nos arrepender. Se você deseja realmente voltar ao primeiro amor, quero te pedir nesse momento, feche seus olhos onde você está. Se você desejar ficar de pé, consagrar a sua vida nesse momento, a Bíblia ensina, queridos, que nós podemos fazer tantas coisas, mas se não houver amor, de nada valerá. Jesus fala, eu sei que você tem coisas boas, mas o que eu quero é que você tenha amor enquanto faz coisas boas. Queridos, muitas vezes acontece o seguinte, nós fazemos a obra de Deus de forma tão automática, porque nós acostumamos a fazer. A gente vem para o culto e participa de um ritual. Louvamos porque alguém mandou louvar. Levantamos as mãos porque os outros também levantam as mãos. Nós acostumamos com os rituais, com o zelo religioso. E muitas vezes até falamos que o culto não foi bom, que o louvor não foi bom. Queridos, se nós estamos cheios de Deus, não importa quem está falando, quem está cantando, nós estamos mergulhados no amor e na presença de um Deus que é amor. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, a Tua palavra é o martelo que despedaça a rocha. E nós estamos em contato com a Tua palavra. Que
Que a Tua palavra venha fazer a diferença em nossas vidas. Nós recebemos, Pai, a Tua palavra sobre nós, sobre as nossas vidas, Pai. Nós aprendemos, Pai, com esta carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, mas é para nós. E nós queremos nos arrepender, queremos lembrar de onde nós caímos, queremos nos arrepender, queremos voltar ao melhor amor, ao verdadeiro amor, aquele que vem antes de todas as coisas, Pai. Que nós possamos fazer a Tua obra sim, mas primeiro possamos estar carregados, mergulhados no Teu amor. Que possamos conhecer esse Deus de amor, que possamos fluir em amor, possamos tocar outras pessoas, Pai, com a Tua presença. Toca em nossos corações, quebranta cada coração, Pai. Hoje nós nos abrimos totalmente, queremos voltar, assim como o filho pródigo lembrou da casa do Pai. Nós queremos lembrar do tempo em que nós tínhamos tanta intimidade, tanta comunhão com o Senhor. Não havia impedimentos, não havia as coisas, Pai, que hoje tem nos tomado. E nós queremos voltar. Queremos, oh Deus, diminuir para que o Senhor venha crescer novamente. Queremos perder a razão, Pai. Queremos perder, Pai, todo tipo de inclinação que não seja em Te adorar, em Te buscar. Que possamos voltar a orar, que possamos voltar à comunhão da Tua palavra, à comunhão, Deus, com a Tua presença, à comunhão com os irmãos, em nome de Jesus, Pai. Aquece o nosso coração, aquece o nosso coração, acende de novo, Pai, mais uma vez, o candelabro que está quase se apagando, oh Deus, e que nós possamos conservar, Senhor, a Tua presença, que nós possamos, oh Deus, conservar a Tua presença em nossas vidas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Nós queremos, Senhor. Nós queremos da árvore da Tua vida. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a presença de um Deus que é amor. E nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, se você ouviu essa mensagem e Deus falou ao seu coração e você nunca fez uma oração de entrega reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos te ajudar nesta decisão de receber a melhor parte, de poder experimentar desse amor. Eu quero te convidar, mande uma mensagem para nós. Nós queremos te ajudar nesta caminhada em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que é nosso convidado especial, que está assistindo esse culto pela primeira vez. Talvez você tenha caído aqui em nosso canal no YouTube. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Nós já amamos a sua vida. Quem sabe você está procurando uma igreja, um lugar para ser amado e cuidado. Não procure mais, você já encontrou. Eu quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você, queremos apresentar a igreja para você. Eu creio que será bênção para a sua vida e para a nossa vida também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.